monte, me ensinava como é que era jejuar, ele e minha tia. Desde muito cedo. Muito cedo. E eu tive uma experiência louca espiritual. Eu tava deitada e eu vi uma sombra pulando da janela. E essa sombra pegou no meu pescoço, nos meus braços. Eu tive uma paralisia e eu comecei a ficar doida. E aí, de repente, o Senhor me trouxe um louvor na cabeça. E aí eu comecei a louvar. E aquela sensação foi passando. Glória a Deus. E eu fui chamada, né, para o Ministério de Louvor muito cedo. E eu luto contra isso até hoje. Que bom que até hoje, né? E o Senhor, ele sempre faz eu andar e voltar para isso. Mas aí a gente sabe que isso aí é um processo que ainda eu preciso de transformar. E aí eu fui caminhando, fui indo, eu ia para a igreja, eu subia no altar, eu louvava, ia para o monte e eu falava assim: ah, não tem problema de eu escutar os meus louvores, só eu aqui, de eu escutar minhas musiquinhas que eu gostava, né? É só eu aqui em casa. E eu subia no monte, quando eu chegava, eu colocava minha musiquinha que eu gostava. Tava, né, de um Capital Inicial na época, um CPM 22, esses adolescentes da minha época aí vai saber. E aí um dia eu subi no monte e o Senhor usou um irmão lá, muito querido, para ele falar comigo que ele era o Deus que tinha me levantado para louvar e da minha boca não poderia sair outra coisa a não ser isso. E ele falou mesmo, o Senhor falou: eu sou o Deus que faço você descer daquele altar. Glória a Você tá Deus. brincando comigo e a minha mesma boca que canta meus louvores não é a mesma boca que pode proferir outra coisa. E o Senhor falou comigo e eu lembro que eu desci de lá daquele monte revoltada. Cheguei perto da minha sobrinha e falei assim: Max, Deus usou o Ariel para falar comigo e ele me envergonhou, porque ele tinha que falar aquilo na frente de todo mundo daquele jeito e não sei o quê. E aí minha sobrinha falou assim: uai, mas eu não entendi. Ele falou tudo em línguas. Eita. E o Senhor tinha falado comigo que ele era o Deus E que você fazia. entendeu? Eu entendi Perfeitamente. tudo. Eu entendi tudo. Uau. E ela tá assim: ó, não entendi. O Ariel te entregou tudo em línguas. E aquele dia eu falei: não foi, não. Não foi. Não tinha experiência, né, do que era essas Falar em coisas de línguas. Deus, tradução que a gente tinha. Eu falei: não foi, não. Maximela, ela foi. A gente não entendeu nada. E eu fui para casa com aquilo e o Senhor foi ardendo aquilo no meu Que coração. glória. Falei assim: gente. E aí esse dia o Senhor me moldou. E aí veio um acidente. Aí eu saí do altar. Saí do altar. Quando eu tinha 14 anos, o Senhor me entregou de que quando eu louvasse, pessoas iriam ser curadas. Eita. E aí a gente não acredita, né, nos dons que o Senhor me deu. Aí teve um dia em 2011, meu esposo sofre um acidente de carro. E eu lembro que o meu esposo ele passou de uma ambulância para outra e no caminho de um hospital, que a gente estava numa cidade do interior para um hospital, o meu esposo começou a ter falta de ar. E a moça, a enfermeira, caçando oxigênio e a ambulância não tinha Meu oxigênio. Deus. E eu lembro que eu comecei a louvar. Sobre o vale de ossos secos. E ali o meu esposo, ele foi voltando à cor. Ele foi melhorando. E foi a primeira experiência. E o Senhor falou assim: eu sou o Deus que falei que cumpro. Eu falei com você que quando você louvasse, pessoas iriam ser curadas. E não pode ser de outra forma.